Os ricos, neles o governo quer mexer agora para equilibrar as contas, taxando os mais milionários e revisando até os programas sociais. Mas será que isso resolve ou é um impacto que vai sobrar para você? Entenda a nova proposta do ministro da Fazenda. Já deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui abaixo e bora pro vídeo. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, negou que decisões do governo federal sejam a principal causa dos juros elevados no país e afirmou que a equipe econômica vai fazer um ajuste nas contas públicas nos próximos anos para cumprir as metas fiscais. Essa declaração foi dada numa entrevista ao G1. E quem vai trazer agora os detalhes para a gente, ao vivo de Brasília, é a Beatriz Borges. Bia, bom fim de tarde para você. Oi, Eric. Boa tarde para você, a todos que nos acompanham aqui na Globo News. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, então concedeu essa entrevista exclusiva ao G1. Ele também falou a respeito de alguns pontos, como, por exemplo, ele defendeu uma redução da tributação do consumo, falou também a respeito da possibilidade de trazer uma tributação, por exemplo, nos lucros e dividendos, tributando assim pessoas com renda mais alta. Ele falou também a respeito da questão dos benefícios sociais. Ele defendeu que seja feita uma revisão em relação a esses benefícios. Primeiro, uma unificação dos benefícios e depois, digamos que um pente fino para poder entender para onde está indo, evitar o risco de fraudes e assim também reduzir a questão dos gastos obrigatórios. Esse foi algum dos pontos dessa entrevista que foi concedida com exclusividade ao G1. Além disso, ele também falou essa questão das decisões do governo federal. Ele foi questionado também pelos repórteres do G1 se ele tinha sido já procurado pela equipe do governo Lula para poder tratar a respeito da questão do plano de governo. Ele disse que até esse momento ele não foi procurado a respeito disso. E aí, falando também a respeito dessa questão que eu já trouxe, a respeito dessa tributação de lucros e dividendos, inclusive essa proposta de tributação foi apresentada no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, na época o ministro da Economia dele, Paulo Guedes, apresentou. Isso chegou a passar, inclusive, na Câmara dos Deputados, mas no Senado esse texto não avançou e Dario Durigan defendeu, então, essa questão nessa entrevista ao G1, falando da importância dessa taxação, então, das pessoas mais ricas também. Ele também falou a respeito dessa questão dos chamados gastos tributários, que são alguns subsídios que são fornecidos para algumas categorias, para alguns setores da economia. Diz que isso também precisa ser analisado. A estimativa da Receita é que esses chamados gastos tributários, eles impactem cerca de 600 bilhões de reais por ano. Então, ele também falou durante essa entrevista que isso precisaria ser analisado. Volto com você aí no estúdio, Eric. Muito bem, então, a Beatriz Borges falando ao vivo de Brasília. E quem está me acompanhando também nesse sábado é a Flávia Oliveira. Flávia, minha amiga, seja bem-vinda. Boa noite para você. Bom, vamos lá. O que você destacaria para a gente dessa entrevista que o ministro da Fazenda deu ao G1? Olha, o debate, Eric, tributário rende aqui o programa inteirinho. Mas eu vou destacar uns poucos pontos. Boa noite para você, bom te ver novamente, meu amigo. Boa noite para a Bia e boa noite aos nossos assinantes. Bem, o ministro, primeiro ponto, eu acho que vale a pena destacar o quanto ele tentou separar a função executiva dele no Ministério da Fazenda da condução do programa de governo. Em alguma medida, despolitizar ou retirar a campanha eleitoral do dia a dia, da rotina da Fazenda. E essa é uma boa notícia, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e o ministro da Fazenda, nesse momento, tem uma agenda bastante atribulada, seja no que diz respeito ao tarifaço, ameaça de tarifaço pelos Estados Unidos, seja no que diz respeito, inclusive, ao enfrentamento ao crime organizado, e Dario Durigan tem assumido um protagonismo também nesse tema de perseguir o dinheiro, de combate à lavagem de dinheiro, etc. Propriamente sobre mudanças, reformas econômicas para depois de 2027, conceitualmente ele traz pontos importantes e dívidas, na verdade, que o governo Lula, que a atual equipe econômica, ficou
deixou pendente nesse terceiro mandato do presidente Lula. Estou falando da reforma do imposto de renda. Érica, a gente viu ao longo de 2023 a negociação e aprovação pelo Legislativo do novo arcabouço fiscal. 2024, a reforma tributária sobre o consumo, que são medidas que estão, inclusive, entrando em vigor ao longo aí deste 2026 e vão se consolidar, vão se ampliar no ano que vem também. No entanto, era uma promessa do ex-ministro Fernando Haddad apresentar a reforma do imposto de renda. Foi esse o ponto central da conversa do ministro Dario Durigan com a equipe, com os colegas do G1. E isso ficou pendente. Houve uma ou outra mudança nesse sentido, tributação de fundos exclusivos, alguma mudança também em ganhos de capital e, vamos lembrar, para desonerar a renda, os salários de até R$5.000 por mês, houve um aumento da carga tributária das rendas mais altas, você lembra disso. Mas não houve uma grande reforma e é nesse sentido que o ministro defendeu um redesenho do nosso sistema tributário sobre a renda, onerando mais os mais ricos, quem tem mais dinheiro, patrimônio, e desonerando mais pobres, também reduzindo benefícios, né? E o nosso sistema de imposto de renda, ele é muito pontuado também de alívios, abatimentos, deduções, que fazem muito bem e ajudam classe média e classe alta, mas não tem um viés redistributivo. Estou falando de abatimento por saúde, por gastos com saúde, por gastos com educação, até mesmo com contribuições previdenciárias privadas. Bom, vamos para o próximo ponto, porque ele menciona os gastos tributários e a desoneração. Esse também foi um debate que ficou pelo caminho nos últimos anos, não só, aliás, menos até por desinteresse do governo e mais por pressão do Congresso Nacional. É muito difícil mexer no vespeiro dos gastos tributários. O que faltou ao ministro dizer? O tema da redução dos gastos. Ele não mencionou, por exemplo, reforma administrativa, é um eixo importante que vem sendo defendido pelos economistas. É importante a equalização das políticas sociais, mas sempre com viés para os mais pobres. Isso aumenta a eficiência, a qualidade dos gastos. Acho que faltou uma análise relacionada ao mercado de trabalho, à informalidade e a esse falso empreendedorismo. Isso acaba resultando numa redução, numa contribuição menor à Previdência, aumenta o rombo da Previdência e, na medida em que trabalhadores deixam de contribuir e lá na frente vão acabar não tendo tempo de serviço ou contribuição para alcançar a aposentadoria, vão pressionar a estrutura de assistência social, o benefício de prestação continuada. Portanto, há também que se pensar nessa equação de reequilíbrio da Previdência a partir do regramento do mercado de trabalho. Eu acho que eu não esqueci nada não, Eric, falei de tudo, Previdência, BPC e já tinha mencionado reforma administrativa. Tomara a campanha eleitoral, os programas de governo amadureçam, aprofundem esse debate que é essencial para o futuro do país e que acaba sendo seguidamente adiado, porque é um debate duro de ter que apontar de onde vai sair o dinheiro para que o Estado preste um serviço melhor e mais orientado a quem mais precisa. Eric. Agora nós temos um outro assunto para tratar também, que é sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes de dar 48 horas para Jair Bolsonaro, ou para a defesa do ex-presidente, entregar as 10 armas que ele tem em casa, além da pistola que foi encontrada com sargentos, são pistolas, carabinas, espingardas. E aí na decisão, o ministro Alexandre de Moraes, ele revogou o registro de CAC, né, colecionador, atirador e caçador do ex-presidente. É uma medida que faz parte da mesma decisão onde o ministro manteve Bolsonaro em prisão domiciliar humanitária. Então, a própria justiça ela não tinha sido clara a respeito das armas de Bolsonaro. Dá para falar, então, que seria agora essa decisão a correção de um erro?
Eu chamo assim, Eric, ao longo das últimas semanas, nós temos debatido intensamente como um preso, né? Um condenado, trânsito em julgado, cumprindo pena, mas com esse benefício da prisão domiciliar humanitária, dado a idade e o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, pôde ficar detido num ambiente doméstico com não uma, mas 11, né? Supostamente 11 armas. Ele tinha registro para essa quantidade de armas. É impossível não evocar, não retroceder ao episódio de Roberto Jefferson, que também era outro detido em prisão domiciliar e que reagiu, né, com violência, com o arsenal que tinha, contra agentes federais lá em 2022, às vésperas da decisão das eleições. Nós vamos lembrar disso. Me parece que, ao longo desse processo do trânsito em julgado, da determinação de prisão e da concessão do benefício de prisão domiciliar, houve sim um erro do ministro Alexandre de Moraes, do Judiciário, por consequência, em não ter estabelecido essa determinação da retirada das armas de casa, até talvez uma aferição sobre a quantidade de armas que estariam registradas em nome de Jair Bolsonaro e com calção, guarda naquele endereço. Não é razoável que um condenado pela justiça em cumprimento de pena mantenha qualquer arma, e muito menos uma dezena delas dentro de casa, com o agravante de a questão de saúde sugerir que ele, em razão das medicações, sofre com transtornos mentais. A gente sabe qual é a consequência de arma em casa em situações de desequilíbrio, quaisquer que sejam. Então, afora essa descoberta que se deu a partir, veja, não da revista de quem entra e quem sai, ou dos automóveis que entram e saem da casa de Jair Bolsonaro, mas a partir de uma blitz da lei seca. Foi assim que o sargento acabou sendo flagrado com essa arma que pertence ao ex-presidente da República no assoalho do carro e teve que prestar esclarecimentos, daí o desfecho de ontem decidido pelo ministro Alexandre de Moraes. Me parece que essa decisão final, ela corrige um erro original de permitir que pessoas, ou melhor, não é nem de permitir, né, é de não impedir que pessoas condenadas com prisão domiciliar decretadas tenham que entregar, devolver, né, as armas que possuem em casa e terem o registro revogado. Há um limbo, né, na legislação, em particular porque Jair Bolsonaro é militar e não teve patente, posto, caçados. Mas ainda assim deveria ter sido uma atribuição do Judiciário que agora de fato se resolve, se esclarece. Eric. Muito bem. E a Flávia Oliveira vai voltar a conversar com a gente mais tarde no Jornal das 10. Até lá, Flávia. Fotos de haxixe e mensagens em celular apreendido nos Estados Unidos deram origem à investigação da Polícia Federal, que tem como alvo 2 brasileiros que são alvos de sanção americana. 7 pessoas foram presas ontem e a Daniela Gemiani vai trazer os detalhes direto de São Paulo. Dani, boa noite. Oi, Eric, boa noite para você e para você também que acompanha a Globo News. Pois é, toda essa operação, investigação, até mesmo as prisões que foram efetuadas nessa semana tem origem lá atrás, em 2023. As autoridades americanas já monitoravam o que seria esse esquema de lavagem de dinheiro pelo tráfico internacional de drogas e entendiam também quem eram os participantes. Em outubro de 2023, as autoridades americanas, numa fiscalização de fronteira em um aeroporto da Flórida, nos Estados Unidos, eles apreenderam o celular do brasileiro Igor Foquin Savioli, que é tido como comparsa de Vítor Shimada. Vocês ouviram falar muito dele ao longo dessa semana, que é, de acordo com os investigadores, o chefe desse esquema de lavagem de dinheiro pelo tráfico internacional de drogas. Na análise do aparelho do Igor, os investigadores encontraram um robusto material que corroborava com essa tese de lavagem de dinheiro.
fotos, como você mencionou, de haxixe, inclusive um áudio dizendo que essa droga seria comercializada no Rio de Janeiro por R$150 a grama, o grama, melhor dizendo. Também mensagens criptografadas, comprovantes bancários, recibos, enfim, eles contavam exatamente como o sistema funcionava. Foram esses elementos que deram origem à investigação. E em janeiro deste ano, agora de 2026, o Igor foi preso nos Estados Unidos. Depois dessa prisão, as autoridades avisaram a Polícia Federal, que começou também uma investigação em março desse ano. Pois bem, a Justiça autorizou as prisões e a PF começou a monitorar os alvos. De acordo com os investigadores da Polícia Federal, eles usavam as empresas de Vítor Shimada para esconder e para lavar o dinheiro que era movimentado pelo tráfico internacional de drogas. São mais de 70 empresas ao todo, não todas, claro, de Vítor Shimada, mas que tinham alguma relação com esse esquema em pelo menos 7 países. Além de Brasil e Estados Unidos, a gente está falando também de Portugal, Paraguai, Argentina, Panamá e Colômbia. O esquema teria movimentado mais de 10 bilhões de reais. E uma curiosidade sobre essa investigação: as autoridades descobriram que eles controlavam ali numa espécie de recibo para os traficantes o movimento do dinheiro em cédulas de R$2. Nessas cédulas eles anotavam datas e também quantias em dinheiro, os valores que eram utilizados. Ao longo dessa última semana, na quarta-feira, vocês acompanharam, os Estados Unidos anunciaram sanções contra Vítor Shimada e também contra a Stella Stephanie de Oliveira, que era secretária de Shimada e também prima dele. Ela era responsável pela coordenação de operações internacionais. O empresário Vítor Shimada está foragido. O advogado dele disse que vai analisar os autos antes de dar um posicionamento. E entre as 7 pessoas que foram presas ontem nessa operação, Stella Stephanie de Oliveira está entre os presos. O advogado dela disse no dia de ontem mesmo para a imprensa que espera ainda os detalhes da investigação para poder fundamentar e atualizar a defesa de Stella. Essa operação de ontem movimentou mais de 50 agentes e a gente não está falando só aqui da capital paulista, mas também de outras 3 cidades do estado de São Paulo. Além disso, a Justiça mandou bloquear mais de 10 bilhões de reais que estariam, portanto, envolvidos ali no esquema. Eric. Daniela Gemiani falando ao vivo, direto de São Paulo. Obrigado, Dani. Nós vamos assistir agora a vídeos que mostram policiais militares aplicando... E agora, eu quero saber o que você acha dessas taxas mais ricas e resolve o problema ou corte vai acabar sobrando para o povo. Comenta aqui abaixo. Já deixa seu like, se inscreve no canal. Até a próxima.